Bom, esse é um vídeo curtinho, tá? Mas agora que eu espero que todo mundo já esteja entendendo né, o que está por trás do teste de hipótese, né, como é que a gente constrói, como é que a gente faz. Tá? Eu queria explicar a ideia do erro tipo 1 e erro tipo 2, tá? Que é o que vai fazer sentido daí a explicação do Gigerenzer de por que a gente não pode misturar a visão de teoria de decisão do Neyman-Pearson com a análise fischeriana e fazer o ritual maluco híbrido que a gente faz. Tá? É isso que está por trás. Lembrando, então, sempre que a gente está falando sobre o teste, a gente está falando na distribuição da estatística de interesse, na qual o nosso teste se baseia, e não na distribuição das observações originais. Tá? E então vamos pensar numa situação aqui hipotética para a gente entender os erros tipo 1 e tipo 2. Imagina que eu estou estudando duas populações. Tá? Imagine aí, por exemplo, pode ser peso corporal de dois pequenos mamíferos, ou peso, não, poxa, 12 gramas é muito pouco, né, para um mamífero. Vamos pensar que é comprimento, né, do rosto, a base da cauda, para um determinado tipo de lagarto, e eu estou comparando isso, estou usando isso como uma medida de tamanho, e eu estou comparando isso entre dois habitats diferentes, para saber se existe uma diferença de tamanho, né, entre as populações de lagartos por causa dos hábitats. Né? E aí vamos imaginar que eu tenho um poder aí onipotente de saber exatamente qual é a realidade. Então eu sei que no habitat 1, essa população de lagartos tem um tamanho médio de 10 e com uma variância de 5, e a população no habitat 2 tem um tamanho de 12, também com variância de 5. Né? Eu tenho o poder aí divino de saber exatamente qual é a realidade. Mas, pensando numa pessoa que está estudando essa população, a gente não tem esse conhecimento, a gente vai e amostra. Então vamos amostrar essas duas populações. Eu posso fazer isso no R. Então, com o meu x1 é uma amostra. Estou pegando 30 amostras aleatórias de uma distribuição normal, com média 10, desvio padrão 5. E para minha amostra 2, eu estou pegando 30 amostras da população com média 12, desvio padrão 5. Então, se eu estivesse fazendo um estudo, né, assim, em condições reais, que eu não sei qual é a realidade, o que essas amostras iam me dizer sobre a realidade? Elas iam aproximar um pouco a realidade, mas não iam ser totalmente exatas. Né? Então, o x barra e o S são as estimativas amostrais do Mi e do Sigma, né? Ou seja, média amostral e desvio padrão amostral, que estimam, a gente espera, a média populacional e o desvio padrão populacional. E aí, quanto maior o número de amostras que a gente tiver, mais perto vai chegar. Tá? Então, vamos calcular aí a média da minha amostra 1, da minha amostra 2. Então, a média de 1 foi 9,41, não exatamente 10. E a média da amostra 2 foi 12,41, também não exatamente 12. E os desvios padrão também aproximam os da população, mas o desvio padrão da amostra 1 foi exatamente 5. E o da amostra 2, menos ainda, né? Foi 3,54 e não 5. É isso que é a incerteza, por isso que a gente usa estatística, porque quando a gente tira uma amostra, a gente tem uma incerteza associada a essas observações. Então, para a gente tomar uma decisão, uma interpretação sobre a população, com base nessa representação incompleta, incerta da realidade, que é a amostra, a gente precisa usar a estatística. Tá? E aí, nós vamos fazer o nosso ritual, né? O nosso teste, mas vamos tentar fazer ele então direitinho, tá? Do jeito que o Neyman-Pearson fala. Então, nós realmente vamos fazer uma decisão. Nós vamos decidir um valor P crítico, tá? E aí, se o nosso valor P for menor que isso, a gente toma a decisão de que sim, existe diferença no tamanho. Se a gente não atingir o valor P crítico, a gente toma a decisão de que não existe diferença no tamanho. Tá?
E quando a gente faz o nosso teste da maneira ritualística, a gente só está preocupado com a hipótese nula, né? No caso, a nossa hipótese nula é de que não existe diferença de tamanho, então a diferença entre as médias é zero. A gente poderia ter uma hipótese alternativa, que aqui eu vou chamar de H1, tá? Que a diferença é 2 e que ela corresponde exatamente à realidade, né? Porque o meu eu onipotente sabe que a realidade é 2, então para eu ilustrar a ideia do erro alfa e beta, eu vou comparar, né, o que acontece com o meu teste quando eu testo a hipótese nula versus se eu estivesse testando a hipótese que é a verdade, a realidade. A gente poderia visualizar a distribuição esperada das populações, tá? Então essas são as distribuições de tamanho corporal das populações, tá? Uma com média 10, a outra com média, por que eu botei 15? Era para ser 12, tá? Mas, né, saíram as duas, mas isso não interessa, né? O que interessa para a gente é a distribuição da estatística, tá? E a nossa estatística é diferença entre médias. Então, as diferenças, as distribuições que a gente vai trabalhar são duas. Para a hipótese nula, vai ser a distribuição, né? Uma distribuição, a nossa estatística Z, uma distribuição normal padrão, tá? Com média 0, desvio padrão 1, tá? Então lembra que para a gente calcular a distribuição da estatística, no caso aí, né, das médias, a gente usa o erro padrão da média, tá? Então no caso da nossa hipótese nula, a média esperada é 0, né? Ou a diferença entre as médias é 0, e o erro padrão sigma sobre raiz de n, tá? Esse sigma é o sigma que a gente está pegando da amostra, que a gente não sabe da população, mas tudo bem. No caso da minha outra hipótese, a média, né, ou a diferença média é 2, tá? E o erro padrão é o mesmo, tá? Porque são as mesmas amostras com a mesma variância, tá? O mesmo número de observações. Então, nos dois casos, a variância ou o desvio padrão esperado para a distribuição é o mesmo, que é 5 sobre raiz de 30. O que muda é se essa média está centrada em 0, que representa a minha hipótese nula, ou se essa média está centrada em 2. Tá? Mas não interessa a distribuição das populações, o que interessa é a distribuição da estatística. A estatística, no caso, é a diferença entre as médias, que eu poderia chamar, né, a diferença média entre as duas populações, tá? Ou entre as duas amostras. Então, no caso da minha hipótese nula, a diferença média esperada é 0. No caso da minha hipótese alternativa, a diferença média esperada é 2. Então, uma das distribuições vai estar centrada em 0 e a outra vai estar centrada em 2. Mas qual é a variância dessa distribuição? Como a gente está falando das médias, é o erro padrão da média, sigma sobre raiz de n, vai ser igual, independente da hipótese, né? É 5 sobre raiz de 30, porque nos dois casos a gente sabe que o desvio padrão é 30, desculpa, o desvio padrão é 5 da população, nos dois casos, então é igual 5 sobre raiz de 30. Então, essas aqui vão ser as distribuições reais, né? Reais das populações. No caso da minha hipótese nula, que é falsa, que eu sei que não é a verdade, que é o azul, então ela é centrada em 0, tá? E o vermelho é a distribuição de uma diferença média de 2, que eu sei que é a realidade, tá? Então, para todos os efeitos, o que eu estou vendo aí na tela são as minhas duas hipóteses, representadas como distribuições de probabilidade. A azul é a hipótese nula, que eu sei que é mentira, né, dentro da minha visão aí onipotente, e a vermelha é a hipótese alternativa de diferença de 2, que eu sei que é verdade. Tá? Aí eu vou fazer o meu teste usando, né, um valor P pré-definido de 0,05. Tá? Vou seguir o ritualzinho clássico, né? Definir minha estatística, que é a diferença de médias, estimo ela com base na amostra, assumo uma distribuição aí normal,
estabeleço o nível de significância que eu quero, de 5%, calculo a probabilidade, né? Eu calculo a estatística crítica, que corresponde a um valor alfa de 5%, comparo com a estatística que veio da minha amostra e tomo uma decisão em rejeitar ou não a hipótese. Tá? Então, calculamos aí a nossa estatística Z, que deu 3.279 ou 3.28. Mas pensando quando a gente faz o teste de hipótese clássico do ritual, a gente não calcula o valor P exato dessa estatística Z. Né? A gente está assumindo 0.05 como um critério de decisão. Então, no ritual tradicional, o que a gente faz é descobrir qual é o valor Z associado a uma probabilidade de 5%. Por isso que a gente está usando uma outra função que não é o P-norm. O P-norm a gente usaria para calcular o valor P exato associado com uma estatística observada de 3.27. Mas no ritual, o que a gente faz é, a gente já decidiu que o nosso critério de decisão é 5%, então eu quero saber qual seria o valor esperado da minha estatística Z para uma probabilidade de 5%. E nesse caso, para facilitar o exemplo, eu estou assumindo, né, que é um teste unicaudal, né, ou seja, eu só estou interessado em um lado da distribuição, só estou interessado, né, em diferenças positivas e não em diferenças negativas entre as populações. Só para ficar mais fácil, né, eu poderia fazer, né, o bicaudal como a gente fez antes no exemplo. Então, com essa função Q-norm, ela faz o contrário. Enquanto a função P-norm, eu dou o valor da estatística e ele calcula a probabilidade cumulativa associada. No caso do Q-norm, eu já dou o valor da estatística e aí eu já dou o valor da probabilidade e ele me retorna qual seria o valor esperado da estatística. Então eu digo, olha, para uma probabilidade 0.05, assumindo que é uma distribuição com média 0 e desvio padrão 1, porque a gente transformou, né, para uma normal, qual seria a estatística esperada? Aí ele fala, olha, a estatística esperada seria 1.64. A estatística que eu observei é maior que 1.64, então isso vai me dar um valor P menor que 0.05, então eu rejeito a minha hipótese, né? Eu falo, olha, essa minha hipótese de diferença zero não é verdade. Tá? E dentro da minha visão onipotente, eu sei que eu tomei a decisão certa, porque eu sei que a realidade é uma diferença de 2. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Né? Eu estabeleci uma estatística crítica, que equivale a uma probabilidade de 5%, que é essa linha azul. Peguei a minha estatística observada, que é essa aqui, que é muito mais extrema do que a estatística associada a 5% de probabilidade. Né? Se eu fosse calcular a probabilidade da estatística observada, o valor P, né, absoluto, ele seria só esse rabinho aqui, seria bem menor que 0.05. Então, eu rejeito a minha hipótese. Ok? Eu poderia fazer o mesmo teste, né, para a hipótese alternativa, que eu sei que é verdade, ninguém faz, mas eu poderia fazer. Né? Eu calcularia agora a minha estatística Z com base numa diferença de 2 e não de 0. Acharia a estatística Z para essa situação. Calcularia, né, a minha estatística T esperada, né, e encontraria aqui um valor crítico muito maior, e aí eu não rejeitaria a hipótese, que também seria correto, porque ela é verdadeira. Né? Então agora a minha estatística observada está aqui, e o meu valor crítico está aqui. Então, né, a probabilidade de eu observar essa estatística, se o vermelho fosse verdade, porque agora essa é a hipótese que eu estou testando, é alta, eu não rejeito. Beleza. Tá? Mas na prática, o que a gente faz? A gente está testando contra uma hipótese só, né? E não contra duas hipóteses. Mesmo dentro da visão do Neyman-Pearson, a gente está testando uma hipótese só. E aí decidindo se a gente aceita ou rejeita ela. Tá? E como normalmente a gente usa a hipótese nula, então vamos assumir que a gente está testando a hipótese azul
Só que onipotentemente a gente já sabe que a azul é falsa e a vermelha é verdadeira. Tá? A gente vai testar a azul. Se eu estou testando a minha hipótese azul, o que acontece? Eu decidi um valor, um critério, né, de decisão. No caso dos 5%, essa linha tracejada aqui. Então, meu critério de decisão é: se a minha estatística cai para cá, eu rejeito a hipótese. Se a minha estatística cai para cá, da linha azul, eu aceito. Desculpa, eu não rejeito a hipótese. Mas dentro da visão do Neyman-Pearson, como é uma decisão, né, nesse caso, aí sim você está dizendo, olha, rejeito, aceito. Tá? Normalmente, se é dado observacional, a gente não pode fazer isso. Mas se você está seguindo a teoria de decisão, eu poderia... É realmente uma decisão, rejeito, aceito. Tá? Eu posso obter, quando eu fizer a minha amostra e calcular a minha estatística, essa estatística vai poder cair em qualquer lugar ao longo dessa linha aqui, porque a gente sabe que essa estatística vai vir da distribuição vermelha, que é a realidade. Então eu não sei, quando eu coletar a minha amostra, né, a chance maior da minha estatística é de cair por aqui, né, em torno da média da realidade. Então pode ser que eu obtenha uma estatística que na verdade cai para cá da linha azul, né, ela cai para cá. É possível, né? Está aqui a distribuição vermelha, que é a realidade, né? A maioria dos valores, quando a gente fizer a amostra, vai cair nessa área aqui, né? De probabilidade maior. Então é possível que na minha amostra acabe caindo alguma coisa aqui. Eu calculo uma estatística que cai aqui. Ela está para cá do meu critério de decisão. E aí eu decido, então, que eu aceito a hipótese azul em vez de rejeitar. E aí eu errei! Né? Porque a realidade é o vermelho. Então, na prática, quando a gente está decidindo o nosso alfa, né? O nosso critério de teste, o que a gente está decidindo é qual a probabilidade de eu rejeitar a minha hipótese nula quando ela é verdadeira. Tá? Vamos imaginar por um momento que a verdade é o azul e não o vermelho. Tá? Sempre que a minha estatística cair desse lado de cá, eu rejeito o azul. Mas se o azul é verdade, eu cometi um erro. Quanto menor for o meu critério de decisão, menor é a chance de eu rejeitar a minha hipótese, então menor é a chance de eu cometer um erro tipo 1, que é o erro de rejeitar a hipótese quando ela é verdadeira. Tá? Então vamos imaginar, agora o azul é a verdade, não existe diferença, mas é possível que as estatísticas caiam, né, em qualquer lugar. É possível que provavelmente elas vão cair para cá, mas é possível que elas caiam para cá. Se eu dei azar, coletei uma amostra e a estatística caiu aqui, eu vou comparar com o meu critério de significância, vou rejeitar a minha hipótese e cometi um erro, porque o azul era a verdade. Como é que eu posso me defender desse erro? Eu posso aumentar o meu critério de decisão, eu posso aumentar ou diminuir, né, no caso, o meu alfa, e ser cada vez mais rigoroso. Então, essa linha pontilhada é um alfa de 5%, essa linha azul sólida é um alfa de 10%, e essa linha com traço e ponto é um alfa de 1%. Então, você escolhe o alfa de 1%, né, assumindo que o azul é verdade, um alfa de 1% me dá uma probabilidade menor de tomar a decisão errada e de rejeitar a verdade do que um alfa de 10%, que me dá toda essa probabilidade de tomar uma decisão errada. Ok? Maravilha! Então, eu sempre vou aumentar o meu alfa e eu sempre vou ter a menor probabilidade, né, de cometer um erro do tipo alfa. Só que tem um problema. Eu não sei qual é a realidade. Né? Quando eu estou fazendo um teste de verdade, eu não sei se a minha hipótese nula é verdadeira ou falsa. Eu não sei qual é a realidade. Tá? Então, voltando agora para a nossa realidade, de que a hipótese verdadeira é o vermelho, o que acontece?
quanto mais eu diminuo o meu alfa, maior é a probabilidade de eu aceitar a minha hipótese mentira, que é a azul, tá? Em vez de rejeitar em favor de uma hipótese nula, que é a verdade. Tá? Porque lembra que agora, se a realidade é o vermelho, quando eu coletar a minha amostra, as estatísticas vão cair mais ou menos por aqui. Tá? E aí, pode ser que ela caia do lado esquerdo do meu critério de decisão, e aí eu não vou rejeitar a hipótese azul, eu vou dizer que o azul é verdade, e eu também errei, porque a verdade era o vermelho. E aí o que acontece? Né? Se eu aumento, então imagina que agora eu não sei qual é a verdade, eu não sei se a verdade é o azul ou é o vermelho. Se eu aumento o meu alfa, eu diminuo a chance de cometer um erro tipo 1, né, e dizer que o azul é falso, quando na verdade ele é verdadeiro. Mas ao mesmo tempo, se eu faço isso, eu aumento o meu erro tipo 2, né, que é o beta, que é a chance de aceitar o azul como verdade, quando na verdade o vermelho é a realidade. Tá vendo? Quanto mais eu puxo para cá, se a realidade for o vermelho, maior a chance de que a estatística que eu vou calcular vai cair do lado de cá da minha linha, e aí quando eu comparo com o azul, eu falo, o azul é verdade, porque caiu do lado de cá da linha. Né? Então, é um problema, digamos assim, sem solução. Se eu aumento a capacidade, ou se eu reduzo o meu erro tipo alfa, eu aumento o meu erro beta. Se eu reduzo o meu beta, eu aumento o meu alfa, e não tenho o que fazer. Né? O que eu faço agora? Eu desisto da estatística, da ciência, e vou vender arte na praia? Né? Como é que eu vou lidar com isso? Pensa aí um pouquinho. Pausa aí o slide e pensa um pouquinho. Como lidar com isso? Tá? Essa questão de que, como eu não sei qual é a realidade, se eu escolho o meu alfa em favor de diminuir o erro para uma das realidades possíveis, automaticamente eu aumento a chance de errar em relação a outra realidade possível. Bom, ou eu aumento o tamanho do efeito, ou eu reduzo a variância da estatística. Como assim? Vamos imaginar agora que o efeito é maior. Vamos imaginar agora que a diferença entre as médias, a realidade, é 6 e não 0. Se o tamanho do efeito é maior, a distribuição das estatísticas está mais distante. Então, se o vermelho é a realidade, as minhas estatísticas vão cair aqui. Como ele está muito distante da outra amostra, mesmo que eu use um alfa super restrito, né, um alfa de 1%, a grande parte das vezes a minha estatística vai cair aqui, que está do lado direito do meu critério de decisão, então eu vou corretamente rejeitar a hipótese do azul em favor do vermelho, né? Porque sempre vai cair aqui, tá? Então eu posso ter um alfa bem rígido, né? Ou seja, não vou correr o risco de aceitar isso aqui quando ele é mentira, sem correr o risco de rejeitar isso aqui né, sendo verdade, porque se isso aqui é mentira, as minhas estatísticas vão cair bem longe, elas sempre vão cair do lado de cá. Enquanto que no exemplo anterior, isso não era verdade. Eu tinha uma boa chance, né, das minhas estatísticas caírem aqui, do lado esquerdo do meu critério, e aí eu ia dizer que o azul era verdade, quando na verdade a verdade era o vermelho. Tá? Mas se o tamanho do efeito é grande, a chance disso acontecer é muito pequena, que é na prática, né, a sobreposição entre a hipótese verdadeira e a hipótese falsa. Tá? Se o tamanho do efeito é grande, a chance disso acontecer é muito pequena. Tá? Então, eu não preciso me preocupar em cometer um erro do tipo 2.
Só que isso não é uma coisa que eu tenho como controlar, certo? Eu não posso chegar na natureza e decidir, olha, agora o tamanho corporal entre esses lagartos vai ser 6, porque eu tenho que defender o meu doutorado, eu não posso cometer um erro, então agora, né, essa diferença vai ser 6. Não posso fazer isso. Isso eu não tenho como controlar. É o que é. Mas o que eu posso fazer é reduzir a variância dessas distribuições. Por quê? Porque a variância da estatística depende do número de amostras. Lembra? O erro padrão da média é o desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada do número de amostras. Então, se agora, em vez de eu amostrar 30 lagartos de cada população, eu amostrar 100 lagartos de cada população, mesmo com o tamanho do efeito de 2, a sobreposição entre as duas hipóteses é reduzida, tá? Porque eu tenho menos incerteza em torno das minhas situações. E aí eu também, a chance de eu cometer um erro beta, né, que é o vermelho ser a verdade, mas a estatística cair aqui. E como eu estou testando o azul, a estatística cai aqui, e aí eu decido que o azul é verdade, porque caiu do lado esquerdo do meu critério de decisão, ela fica pequena. Tá? Por quê? Porque eu reduzi essa incerteza aumentando a minha amostragem. Tá? E isso é uma coisa que eu posso fazer. Né? Eu posso simplesmente coletar mais e aí reduzir os meus erros. Então, dentro da visão original do Neyman-Pearson, o que é a ideia? A ideia é que a gente pense em tudo isso antes. Tá? Então eu penso, olha, eu vou fazer um estudo em que eu quero avaliar a diferença de tamanho corporal entre lagartos de 2 hábitats diferentes. Ecologicamente, eu acho que uma diferença de 2 centímetros ou mais é uma diferença ecologicamente importante. Tá? Então eu quero testar, né, eu estou pensando em um efeito de 2 ou mais. Essa é a minha hipótese alternativa. E eu quero ter 5% de chance de tomar a decisão errada, tanto para um lado quanto para o outro. Eu quero que o meu alfa seja 5% e o meu beta seja 5%. Posso querer 1%? Posso. Posso querer 0,1%? Posso. Só que quanto mais rigoroso eu for, maior vai ser o tamanho da amostra que eu vou ter que pegar. Mas eu posso definir, olha, então 5% é aceitável para mim nos dois casos. Então, eu tenho um tamanho de efeito conhecido, eu sei qual é o erro de 5%, ou seja, eu estou decidindo, né, o grau de sobreposição entre as duas hipóteses que eu considero aceitável. Agora, eu preciso determinar qual é o tamanho amostral que eu tenho que ter para garantir que essa sobreposição me dê um alfa de 5% e um beta de 5%. O que falta? Falta isso aqui, que é, né, a variância populacional. Eu decidi que eu queria detectar um tamanho de 2 ou mais, eu decidi que eu queria detectar isso com alfa e beta de 5%, para eu decidir qual é o número amostral que eu preciso para garantir que para um tamanho de efeito de 2, a sobreposição me dá um alfa e um beta de 5%, eu tenho que saber também, né, a variância amostral. Como é que eu determino essa variância amostral? Ou eu faço um piloto, vou lá e amostro alguns lagartinhos, né, e tenho uma ideia dessa variação, ou eu olho na literatura outros estudos de outros lagartos, vejo mais ou menos qual é a variância, né, de populações de lagartos, e aí eu faço um chute, de preferência um chute conservador, porque é melhor amostrar de mais do que de menos, né, do que eu espero que seja a variância da minha amostra. Então eu posso chutar para cima, né, que talvez eu acho, né, pode ser que a minha população seja menos variável do que isso, mas isso não é um problema, o contrário é um problema. E aí com esse chute eu consigo calcular então qual é o número amostral que me dá um erro padrão da média tal que o erro beta e o erro alfa, né, a probabilidade de cometer o erro tipo 1 e tipo 2 seja 5% nos dois casos. Aí, depois que eu determinei esse N, eu vou lá, coleto o número de amostras que eu preciso, faço o meu teste estatístico e aí tomo a minha decisão, tá? Se existe uma diferença de 2 ou mais ou não. Porque tudo isso já foi pré-decidido, né?
Eu já decidi qual era o tamanho da diferença que eu queria observar, eu já decidi qual era o tamanho do erro que eu considerava aceitável, né? Eu decidi uma estimativa do que era a minha variância populacional e aí eu sei exatamente quantas amostras eu preciso para tomar essa decisão. Aí o que a gente faz, né, no teste híbrido, né, no ritual híbrido, é que a gente não decide o erro de antemão, a gente não fala do erro beta, a gente não determina qual é o tamanho do efeito, aí a gente vai lá, coleta umas amostras sem nenhum critério, né, de quantas amostras a gente vai coletar, faz um teste estatístico com alfa de 5% e aí toma uma decisão a posteriori, né, que não faz nenhum sentido tomar essa decisão a posteriori se eu não decidir nada antes. Né? Até porque eu poderia, então, se eu quero que dê significativo, eu posso decidir que eu vou testar a 10%, ou a 1%, ou a 0,1%, ou a 15%, porque eu não tomei nenhuma dessas decisões antes de amostrar os meus dados. Tá? E esse que é o problema do teste. Então, se você não está fazendo, se você não decidiu essas coisas antes, né, calcula o seu valor P real, tá? Que vai cair, né, vai ser em relação aqui à sua hipótese nula. Então, você vai calcular o seu valor P, que vai cair aqui em algum lugar, ao longo dessa linha azul, tá? E esse valor P vai te dar o grau de certeza ou não, tá, de que existe um efeito como esse aqui. Se o efeito é pequeno, a sua incerteza vai ser maior, tá? Porque as distribuições, né, a realidade se sobrepõe mais com a hipótese nula. Tá? Se o seu efeito é grande, ou se a variância da sua população é pequena, aí, né, a sua incerteza vai ser menor, a sua probabilidade de erro vai ser menor, mas como você não sabe isso a priori, você não tem como saber, você simplesmente reporta o valor P e fim de papo. Tá? Ficou claro? Deixa eu tentar explicar de uma outra maneira. Tá? Se eu estou fazendo, se eu não sei que a realidade é essa aqui, tá? E eu estou só simplesmente testando essa hipótese nula e calculando um valor P, vamos dar o P absoluto. Se isso aqui é verdade, esse P vai cair aqui. Então, eu vou ter um P bem baixo, eu vou ter uma certeza grande de que o azul não é verdade. Tá? O valor P, com relação à distribuição azul super baixo, eu vou ter uma certeza grande de que o azul não é verdade. Se o meu efeito é menor, o meu valor P vai cair por aqui, tá? Não vai ser tão alto com relação à distribuição azul, então eu tenho um grau de certeza menor de que o azul não é a verdade, ok? É isso. É a única coisa que eu posso decidir, tá? E é por isso que as pessoas confundem tamanho do efeito, que é importância, né? E valor P, que é confiança. Se o meu efeito é grande, né? Se a diferença é grande, se a correlação é alta, o que acontece? O meu efeito é grande, então as minhas estatísticas vão cair por aqui, então o meu valor P em relação à hipótese nula vai ser super baixo. Então sim, quanto maior o efeito, menor o valor P. Tá? Mas eu não posso, a partir daí, dizer que se o valor P é pequeno, o efeito é grande, porque tem outras coisas que também podem abaixar esse valor P, independente do tamanho do efeito. Né? Por exemplo, o número de amostras. Se eu amostro mais, eu reduzo esse valor P, independente do tamanho do efeito. E aí não faz sentido. Como é que eu posso ter um critério de importância, que o grau de importância muda, simplesmente de acordo com o número de amostras que eu estou tomando? Eu vou lá na floresta, amostro 30 lagartinhos de cada... Vou nos habitats, amostro 30 lagartinhos de cada habitat, faço o teste e digo, não existe diferença de tamanho entre os lagartos. Aí depois eu volto nas mesmas populações, amostro mais 70 lagartinhos de cada população, faço o teste de novo, e agora... agora, antes, quando eu amostrei 30, não existia. Mas agora que eu amostrei 100, existe. Que população mutante é essa? Que muda o tamanho do lagarto de acordo com o número, com o tamanho da sua amostra. Então, na verdade, o que o valor P está te dando é confiança. Olha, quando eu tinha mostrado 30, eu não tinha confiança suficiente para dizer se existe diferença de tamanho ou não. Mas agora que eu amostrei 100, eu tenho confiança para afirmar que essa diferença
Existe, tá? Mas é confiança e não importância. Importância é, agora que eu tenho uma boa confiança, qual é o tamanho do efeito? Ah, é 2. 2 centímetros é importante ecologicamente? É. Então, beleza, é importante ecologicamente. Se a diferença de tamanho fosse de 2 milímetros, o que ia acontecer? Provavelmente com 100, o valor P ia dar baixo, porque um tamanho de efeito tão pequeno é muito mais difícil de detectar. Mas se eu mostrasse 1000 lagartos, é possível que a diferença de 2 milímetros desse significante, ou seja, eu tenho certeza suficiente para afirmar que a diferença entre as populações é de 2 milímetros. Isso significa que ela é ecologicamente importante? Não, 2 milímetros não quer dizer nada. Tá? Mas o que o valor P está me dando é o grau de certeza que eu tenho e que é basicamente função do seu número amostral, que é o que você consegue controlar. Você não consegue controlar a variação da população, você não consegue controlar o tamanho do efeito, mas você consegue calcular o tamanho da sua amostra. Por isso que quanto maior a amostra, menor. Mas se você já tiver uma ideia, mais ou menos, do qual é o tamanho do efeito que você espera observar, ou que você acha que é ecologicamente importante, e uma ideia da variância populacional, você pode calcular o número de amostras que você precisa e não gastar tempo, né, e dinheiro coletando mais do que você realmente precisa. Tá? E sabendo que se esse efeito é grande, você vai precisar coletar menos. Se esse efeito é pequeno, você vai ter que coletar mais. Não existe almoço grátis. Se ecologicamente uma diferença pequena é importante, para você ter certeza dessa diferença pequena, você vai ter que coletar um monte de coisa. Tá? É isso aí. Né? Então, tentem fazer estimativas de esforço amostral dos seus estudos. Tem softwares até específicos para isso, ou dá para fazer no R, né? Simulando aí, né, as populações da maneira como a gente fez. Mas façam, porque talvez vocês tenham uma surpresa meio desagradável, de que na verdade a quantidade de amostras que vocês têm não é suficiente para vocês afirmarem com um bom grau de certeza, tá? Se uma diferença existe ou não, e vocês podem estar aí matando a tese, a dissertação de vocês por falta de poder amostral, tá bom? Bom, esse é um vídeo curtinho, tá? Mas agora que eu espero que todo mundo já esteja entendendo e né, o que está por trás do teste de hipótese, né, como é que a gente constrói, como é que a gente faz. Tá? Eu queria explicar a ideia do erro tipo 1 e erro tipo 2, tá? Que é o que vai fazer sentido daí a explicação do Gigerenzer de por que a gente não pode misturar a visão de teoria de decisão do Neyman-Pearson com a análise fischeriana e fazer o ritual maluco híbrido que a gente faz. Tá? É isso que está por trás. Lembrando, então, sempre que a gente está falando sobre o teste, a gente está falando na distribuição da estatística de interesse, na qual o nosso teste se baseia, e não na distribuição das observações originais. Tá? E então vamos pensar numa situação aqui hipotética para a gente entender os erros tipo 1 e tipo 2. Imagina que eu estou estudando duas populações. Tá? Imagine aí, por exemplo, pode ser peso corporal de dois pequenos mamíferos, ou peso, não, poxa, 12 gramas é muito pouco, né, para um mamífero. Vamos pensar que é comprimento, né, do rosto, a base da cauda, para um determinado tipo de lagarto, e eu estou comparando isso, estou usando isso como uma medida de tamanho, e eu estou comparando isso entre dois hábitats diferentes, para saber se existe uma diferença de tamanho, né, entre as populações de lagartos por causa dos hábitats. Né? E aí vamos imaginar que eu tenho um poder aí onipotente de saber exatamente qual é a realidade. Então eu sei que no habitat 1, essa população de lagartos tem um tamanho médio de 10 e com uma variância de 5, e a população no habitat 2 tem um tamanho de 12, também com variância de 5. Né? Eu tenho o poder aí divino de saber exatamente qual é a realidade.
Mas, pensando numa pessoa que está estudando essa população, a gente não tem esse conhecimento, a gente vai e amostra. Então, vamos amostrar essas duas populações. Eu posso fazer isso no R. Então, com o meu x1 é uma amostra. Estou pegando 30 amostras aleatórias de uma distribuição normal, com média 10, desvio padrão 5. E para minha amostra 2, eu estou pegando 30 amostras da população com média 12, desvio padrão 5. Então, se eu estivesse fazendo um estudo assim, em condições reais, que eu não sei qual é a realidade, o que essas amostras iam me dizer sobre a realidade? Elas iam aproximar um pouco a realidade, mas não iam ser totalmente exatas. Então, o x barra e o S são as estimativas amostrais do Mi e do Sigma, ou seja, média amostral e desvio padrão amostral, que estimam, a gente espera, a média populacional e o desvio padrão populacional. Aí, quanto maior o número de amostras que a gente tiver, mais perto vai chegar. Tá? Então, vamos calcular aí a média da minha amostra 1, da minha amostra 2. Então, a média de 1 foi 9,41, não exatamente 10. E a média da amostra 2 foi 12,41, também não exatamente 12. E os desvios padrão também aproximam-os da população, mas o desvio padrão da amostra 1 foi exatamente 5, e o da amostra 2 menos ainda, foi 3,54 e não 5. É isso que é a incerteza, por isso que a gente usa estatística, porque quando a gente tira uma amostra, a gente tem uma incerteza associada a essas observações. Então, para a gente tomar uma decisão, uma interpretação sobre a população, com base nessa representação incompleta, incerta da realidade, que é a amostra, a gente precisa usar a estatística. E aí, nós vamos fazer o nosso ritual, o nosso teste, mas vamos tentar fazer ele então direitinho, do jeito que o Neiman Pearson fala. Então, nós realmente vamos fazer uma decisão. Nós vamos decidir um valor P crítico, E aí, se o nosso valor P for menor que isso, a gente toma a decisão de que sim, existe diferença no tamanho. Se a gente não atingir o valor P crítico, a gente toma a decisão de que não existe diferença no tamanho. E quando a gente faz o nosso teste da maneira ritualística, a gente só está preocupado com a hipótese nula. No caso, a nossa hipótese nula é de que não existe diferença de tamanho, então a diferença entre as médias é zero. A gente poderia ter uma hipótese alternativa, que aqui eu vou chamar de H1, que a diferença é 2 e que ela corresponde exatamente à realidade, porque o meu eu onipotente sabe que a realidade é 2, então para eu ilustrar a ideia do erro alfa e beta, eu vou comparar o que acontece com o meu teste quando eu testo a hipótese nula versus se eu estivesse testando a hipótese que é a verdade, a realidade. A gente poderia visualizar a distribuição esperada das populações. Então, essas são as distribuições de tamanho corporal das populações. Uma com média 10, a outra com média... Por que eu botei 15? Era para ser 12. Mas são as duas. Mas isso não interessa. O que interessa para a gente é a distribuição da estatística. E a nossa estatística é diferença entre médias. Então, as diferenças, as distribuições que a gente vai trabalhar são duas. Para a hipótese nula, vai ser a distribuição, uma distribuição, a nossa estatística Z, uma distribuição normal padrão, com média 0, desvio padrão 1. Então, lembra que para a gente calcular a distribuição da estatística, no caso aí, das médias, a gente usa o erro padrão da média. Então, no caso da nossa hipótese nula, a média esperada é 0, ou a diferença entre as médias é 0, e o erro padrão sigma sobre raiz de n. Esse sigma é o sigma que a gente está pegando da amostra, que a gente não sabe da população, mas tudo bem. No caso da minha outra hipótese, a média, a diferença média é 2,
E o erro padrão é o mesmo, tá? Porque são as mesmas amostras com a mesma variância, tá? O mesmo número de observações. Então, nos dois casos, a variância, o desvio padrão esperado para a distribuição é o mesmo, que é 5 sobre raiz de 30. O que muda é se essa média está centrada em 0, que representa a minha hipótese nula, ou se essa média está centrada em 2. Tá? Mas não interessa a distribuição das populações, o que interessa é a distribuição da estatística. A estatística, no caso, é a diferença entre as médias, que eu poderia chamar, né, a diferença média entre as duas populações, tá? Ou entre as duas amostras. Então, no caso da minha hipótese nula, a diferença média esperada é 0. No caso da minha hipótese alternativa, a diferença média esperada é 2. Então, uma das distribuições vai estar centrada em 0 e a outra vai estar centrada em 2. Mas qual é a variância dessa distribuição? Como a gente está falando das médias, é o erro padrão da média, sigma sobre raiz de n, vai ser igual, independente da hipótese, né? É 5 sobre raiz de 30, porque nos dois casos a gente sabe que o desvio padrão é 30, desculpa, o desvio padrão é 5 da população, nos dois casos, então é igual 5 sobre raiz de 30. Então, essas aqui vão ser as distribuições reais, né? Reais das populações. No caso da minha hipótese nula, que é falsa, que eu sei que não é a verdade, que é o azul, então ela é centrada em 0, tá? E o vermelho é a distribuição de uma diferença média de 2, que eu sei que é a realidade, tá? Então, para todos os efeitos, o que eu estou vendo aí na tela são as minhas duas hipóteses, representadas como distribuições de probabilidade. A azul é a hipótese nula, que eu sei que é mentira, né? Dentro da minha visão aí onipotente, e a vermelha é a hipótese alternativa de diferença de 2, que eu sei que é verdade, tá? Aí eu vou fazer o meu teste usando, né, um valor P pré-definido de 0,05. Tá? Vou seguir o ritualzinho clássico, né? Definir minha estatística, que é a diferença de médias, estimo ela com base na amostra, assumo uma distribuição aí normal, estabeleço o nível de significância que eu quero, de 5%, calculo a probabilidade, né? Eu calculo a estatística crítica, que corresponde a um valor alfa de 5%, comparo com a estatística que veio da minha amostra e tomo uma decisão em rejeitar ou não a hipótese. Tá? Então, calculamos aí a nossa estatística Z, que deu 3,279 ou 3,28. Mas pensando quando a gente faz o teste de hipótese clássico do ritual, a gente não calcula o valor P exato dessa estatística Z, né? A gente está assumindo 0,05 como um critério de decisão. Então, no ritual tradicional, o que a gente faz é descobrir qual é o valor Z associado a uma probabilidade de 5%. Por isso que a gente está usando uma outra função que não é o P-norm. O P-norm a gente usaria para calcular o valor P exato associado com uma estatística observada de 3,27. Mas no ritual, o que a gente faz é, a gente já decidiu que o nosso critério de decisão é 5%, então eu quero saber qual seria o valor esperado da minha estatística Z para uma probabilidade de 5%. E nesse caso, para facilitar o exemplo, eu estou assumindo, né, que é um teste unicaudal, né, ou seja, eu só estou interessado em um lado da distribuição, só estou interessado, né, em diferenças positivas e não em diferenças negativas entre as populações. Só para ficar mais fácil, né, eu poderia fazer, né, o bicaudal como a gente fez antes no exemplo. Então, com essa função Q-norm, ela faz o contrário. Enquanto a função P-norm, eu dou o valor da estatística e ele calcula a probabilidade cumulativa associada. No caso do Q-norm, eu já dou o valor da estatística e aí eu já dou o valor da probabilidade e ele me retorna qual seria o valor esperado da estatística. Então eu digo, olha, para uma probabilidade 0,05, assumindo que é uma distribuição com média 0 e desvio padrão 1, porque a gente transformou, né, para uma normal,
qual seria a estatística esperada? Aí ele fala, olha, a estatística esperada seria 1,64. A estatística que eu observei é maior que 1,64, então isso vai me dar um valor P menor que 0,05, então eu rejeito a minha hipótese, né? Eu falo, olha, essa minha hipótese de diferença zero não é verdade. Tá? E dentro da minha visão onipotente, eu sei que eu tomei a decisão certa, porque eu sei que a realidade é uma diferença de 2. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Né? Eu estabeleci uma estatística crítica, que equivale a uma probabilidade de 5%, que é essa linha azul. Peguei a minha estatística observada, que é essa aqui, que é muito mais extrema do que a estatística associada a 5% de probabilidade. Né? Se eu fosse calcular a probabilidade da estatística observada, o valor P, né, absoluto, ele seria só esse rabinho aqui, seria bem menor que 0,05. Então, eu rejeito a minha hipótese. Ok? Eu poderia fazer o mesmo teste, né, para a hipótese alternativa, que eu sei que é verdade, ninguém faz, mas eu poderia fazer. Né? Eu calcularia agora a minha estatística Z com base numa diferença de 2 e não de 0. Acharia a estatística Z para essa situação, calcularia, né, a minha estatística T esperada, né, e encontraria aqui um valor crítico muito maior, e aí eu não rejeitaria a hipótese, que também seria correto, porque ela é verdadeira. Né? Então agora a minha estatística observada está aqui, e o meu valor crítico está aqui. Então, né, a probabilidade de eu observar essa estatística, se vermelho fosse verdade, porque agora é essa a hipótese que eu estou testando, é alta, eu não rejeito. Beleza. Tá? Mas na prática, o que a gente faz? A gente está testando contra uma hipótese só, né? E não contra duas hipóteses. Mesmo dentro da visão do Neyman-Pearson, a gente está testando uma hipótese só. E aí decidindo se a gente aceita ou rejeita ela. Tá? E como normalmente a gente usa a hipótese nula, então vamos assumir que a gente está testando a hipótese azul, só que onipotentemente a gente já sabe que a azul é falsa e a vermelha é verdadeira. Tá? A gente vai testar a azul. Se eu estou testando a minha hipótese azul, o que acontece? Eu decidi um valor, um critério, né, de decisão. No caso dos 5%, essa linha tracejada aqui. Então, o meu critério de decisão é: se a minha estatística cai para cá, eu rejeito a hipótese. Se a minha estatística cai para cá, da linha azul, eu aceito. Eu não rejeito a hipótese. Mas dentro da visão do Neyman-Pearson, como é uma decisão, né, nesse caso, aí sim você está dizendo, olha, rejeito, aceito. Tá? Normalmente, se é dado observacional, a gente não pode fazer isso. Mas se você está seguindo a teoria de decisão, eu poderia... Aí é realmente uma decisão, rejeito, aceito. Tá? Eu posso obter, quando eu fizer a minha amostra e calcular a minha estatística, essa estatística vai poder cair em qualquer lugar ao longo dessa linha aqui, porque a gente sabe que essa estatística vai vir da distribuição vermelha, que é a realidade. Então eu não sei, quando eu coletar a minha amostra, né, a chance maior da minha estatística é de cair por aqui, né, em torno da média da realidade. Então pode ser que eu obtenha uma estatística que na verdade cai para cá da linha azul, né? Ela cai para cá. É possível, né? Está aqui a distribuição vermelha, que é a realidade, né? A maioria dos valores, quando a gente fizer a amostra, vai cair nessa área aqui, né? De probabilidade maior. Então é possível que na minha amostra acabe caindo alguma coisa aqui. Eu calculo uma estatística que cai aqui, ela está para cá do meu critério de decisão, e aí eu decido então que eu aceito a hipótese azul em vez de rejeitar. E aí eu errei, né? Porque a realidade é o vermelho. Então, na prática, quando a gente está decidindo
o nosso alfa, né, o nosso critério de teste, o que a gente está decidindo é qual a probabilidade de eu rejeitar a minha hipótese nula quando ela é verdadeira. Tá? Vamos imaginar por um momento que a verdade é o azul e não o vermelho. Tá? Sempre que a minha estatística cair desse lado de cá, eu rejeito o azul. Mas se o azul é verdade, eu cometi um erro. Quanto menor for o meu critério de decisão, menor é a chance de eu rejeitar a minha hipótese, então menor é a chance de eu cometer um erro tipo 1, que é o erro de rejeitar a hipótese quando ela é verdadeira. Tá? Então vamos imaginar, agora o azul é a verdade, não existe diferença, mas é possível que as estatísticas caiam, né, em qualquer lugar. É possível que elas, provavelmente elas vão cair para cá, mas é possível que elas caiam para cá. Se eu dei azar, coletei uma amostra e a estatística caiu aqui, eu vou comparar com o meu critério de significância, vou rejeitar a minha hipótese e cometi um erro, porque o azul era a verdade. Como é que eu posso me defender desse erro? Eu posso aumentar o meu critério de decisão, eu posso aumentar ou diminuir, né, no caso o meu alfa, e ser cada vez mais rigoroso. Então, essa linha pontilhada é um alfa de 5%, essa linha azul sólida é um alfa de 10%, e essa linha com traço e ponto é um alfa de 1%. Então, você escolhe o alfa de 1%, né, assumindo que o azul é verdade, um alfa de 1% me dá uma probabilidade menor de tomar a decisão errada e de rejeitar a verdade do que um alfa de 10%, que me dá toda essa probabilidade de tomar uma decisão errada. Ok? Maravilha! Então, eu sempre vou aumentar o meu alfa e eu sempre vou ter a menor probabilidade, né, de cometer um erro do tipo alfa. Só que tem um problema. Eu não sei qual é a realidade. Né? Quando eu estou fazendo um teste de verdade, eu não sei se a minha hipótese nula é verdadeira ou falsa. Eu não sei qual é a realidade. Tá? Então, voltando agora para a nossa realidade, de que a hipótese verdadeira é o vermelho, o que acontece? Quanto mais eu diminuo o meu alfa, maior é a probabilidade de eu aceitar a minha hipótese mentira, que é a azul, tá? Em vez de rejeitar em favor de uma hipótese nula, que é a verdade. Tá? Porque lembra que agora, se a realidade é o vermelho, quando eu coletar minha amostra, as estatísticas vão cair mais ou menos por aqui. Tá? E aí, pode ser que ela caia do lado esquerdo do meu critério de decisão, e aí eu não vou rejeitar a hipótese azul, eu vou dizer que o azul é verdade, e eu também errei, porque a verdade era o vermelho. E aí o que acontece? Né? Se eu aumento, então imagina que agora eu não sei qual é a verdade, eu não sei se a verdade é o azul ou é o vermelho. Se eu aumento o meu alfa, eu diminuo a chance de cometer um erro tipo 1, né, e dizer que o azul é falso, quando na verdade ele é verdadeiro. Mas ao mesmo tempo, se eu faço isso, eu aumento o meu erro tipo 2, né, que é o beta, que é a chance de aceitar o azul como verdade, quando na verdade o vermelho é a realidade. Tá vendo? Quanto mais eu puxo para cá, se a realidade for o vermelho, maior a chance de que a estatística que eu vou calcular vai cair do lado de cá da minha linha, e aí quando eu comparo com o azul, eu falo, o azul é verdade, porque caiu do lado de cá da linha. Né? Então, é um problema, digamos assim, sem solução. Se eu aumento a capacidade, ou se eu reduzo o meu erro tipo alfa, eu aumento o meu erro beta. Se eu reduzo o meu beta, eu aumento o meu alfa, e não tenho o que fazer. Né? O que eu faço agora? Eu desisto da estatística, da ciência, e vou vender arte na praia? Né? Como é que eu vou lidar com isso?
Pensa aí um pouquinho. Pausa aí o slide e pensa um pouquinho. Como lidar com isso, tá? Essa questão de que, como eu não sei qual é a realidade, se eu escolho o meu alfa em favor de diminuir o erro para uma das realidades possíveis, automaticamente eu aumento a chance de errar em relação a outra realidade possível. Bom, ou eu aumento o tamanho do efeito, ou eu reduzo a variância da estatística. Como assim? Vamos imaginar agora que o efeito é maior. Vamos imaginar agora que a diferença entre as médias, a realidade, é 6 e não 0. Se o tamanho do efeito é maior, a distribuição das estatísticas está mais distante. Então, se o vermelho é a realidade, as minhas estatísticas vão cair aqui. Como ele está muito distante da outra amostra, mesmo que eu use um alfa super restrito, né, um alfa de 1%, a grande parte das vezes a minha estatística vai cair aqui, que está do lado direito do meu critério de decisão, então eu vou corretamente rejeitar a hipótese do azul em favor do vermelho, né? Porque sempre vai cair aqui, tá? Então eu posso ter um alfa bem rígido, né? Ou seja, não vou correr o risco de aceitar isso aqui quando ele é mentira, sem correr o risco de rejeitar isso aqui quando, né, sendo verdade, porque se isso aqui é mentira, as minhas estatísticas vão cair bem longe, elas sempre vão cair do lado de cá. Enquanto que no exemplo anterior, isso não era verdade. Eu tinha uma boa chance, né, das minhas estatísticas caírem aqui, do lado esquerdo do meu critério, e aí eu ia dizer que o azul era verdade, quando na verdade a verdade era o vermelho. Tá? Mas se o tamanho do efeito é grande, a chance disso acontecer é muito pequena, que é na prática, né, a sobreposição entre a hipótese verdadeira e a hipótese falsa. Tá? Se o tamanho do efeito é grande, a chance disso acontecer é muito pequena. Tá? Então, eu posso, não preciso me preocupar em cometer um erro do tipo 2. Só que isso não é uma coisa que eu tenho como controlar, certo? Eu não posso chegar na natureza e decidir, olha, agora o tamanho corporal entre esses lagartos vai ser 6, porque eu tenho que defender o meu doutorado, eu não posso cometer um erro, então agora, né, essa diferença vai ser 6. Não posso fazer isso. Isso eu não tenho como controlar. É o que é. Mas o que eu posso fazer é reduzir a variância dessas distribuições. Por quê? Porque a variância da estatística depende do número de amostras. Lembra? O erro padrão da média é o desvio padrão da população dividido pela raiz quadrada do número de amostras. Então, se agora, em vez de eu amostrar 30 lagartos de cada população, eu amostrar 100 lagartos de cada população, mesmo com o tamanho do efeito de 2, a sobreposição entre as duas hipóteses é reduzida, tá? Porque eu tenho menos incerteza em torno das minhas situações. E aí eu também, a chance de eu cometer um erro beta, né, que é o vermelho ser a verdade, mas a estatística cair aqui. E como eu estou testando o azul, a estatística cai aqui, e aí eu decido que o azul é verdade, porque caiu do lado esquerdo do meu critério de decisão, ela fica pequena. Tá? Por quê? Porque eu reduzi essa incerteza aumentando a minha amostragem. Tá? E isso é uma coisa que eu posso fazer. Né? Eu posso simplesmente coletar mais e aí reduzir os meus erros. Então, dentro da visão original do Neyman-Pearson, o que é a ideia? A ideia é que a gente pense em tudo isso antes. Tá? Então, eu penso, olha, eu vou fazer um estudo em que eu quero avaliar a diferença de tamanho corporal entre lagartos de dois habitats diferentes. Ecologicamente, eu acho que uma diferença de 2 centímetros ou mais é uma diferença ecologicamente importante. Tá? Então, eu quero testar, né, eu estou pensando em um efeito de 2 ou mais. Essa é a minha hipótese alternativa.
E eu quero ter 5% de chance de tomar a decisão errada, tanto para um lado quanto para o outro. Eu quero que o meu alfa seja 5% e o meu beta seja 5%. Posso querer 1%? Posso. Posso querer 0,1%? Posso. Só que quanto mais rigoroso eu for, maior vai ser o tamanho da amostra que eu vou ter que pegar. Mas eu posso definir, olha, então 5% é aceitável para mim nos dois casos. Então, eu tenho um tamanho de efeito conhecido. Eu sei qual é o erro de 5%, ou seja, eu estou decidindo, né, o grau de sobreposição entre as duas hipóteses que eu considero aceitável. Agora, eu preciso determinar qual é o tamanho amostral que eu tenho que ter para garantir que essa sobreposição me dê um alfa de 5% e um beta de 5%. O que falta? Falta isso aqui, que é, né, a variância populacional. Eu decidi que eu queria detectar um tamanho de 2 ou mais, eu decidi que eu queria detectar isso com alfa e beta de 5%, para eu decidir qual é o número amostral que eu preciso para garantir que para um tamanho de efeito de 2, a sobreposição me dá um alfa e um beta de 5%, eu tenho que saber também, né, a variância amostral. Como é que eu determino essa variância amostral? Ou eu faço um piloto, vou lá e amostro alguns lagartinhos, né, e tenho uma ideia dessa variação, ou eu olho na literatura outros estudos de outros lagartos, vejo mais ou menos qual é a variância, né, de populações de lagartos, e aí eu faço um chute, de preferência um chute conservador, porque é melhor amostrar de mais do que de menos, né, do que eu espero que seja a variância da minha amostra. Então eu posso chutar para cima, né, que talvez eu acho, né, pode ser que a minha população seja menos variável do que isso, mas isso não é um problema, o contrário é um problema. E aí com esse chute eu consigo calcular então qual é o número amostral que me dá um erro padrão da média tal que o erro beta e o erro alfa, né, a probabilidade de cometer o erro tipo 1 e tipo 2 seja 5% nos dois casos. Aí, depois que eu determinei esse N, eu vou lá, coleto o número de amostras que eu preciso, faço o meu teste estatístico e aí tomo a minha decisão, tá? Se existe uma diferença de 2 ou mais ou não. Porque tudo isso já foi pré-decidido, né? Eu já decidi qual era o tamanho da diferença que eu queria observar, eu já decidi qual era o tamanho do erro que eu considerava aceitável, né? Eu decidi uma estimativa do que era a minha variância populacional e aí eu sei exatamente quantas amostras eu preciso para tomar essa decisão. Aí o que a gente faz, né, no teste híbrido, né, no ritual híbrido, é que a gente não decide o erro de antemão, a gente não fala do erro beta, a gente não determina qual é o tamanho do efeito, aí a gente vai lá, coleta umas amostras sem nenhum critério, né, de quantas amostras a gente vai coletar, faz um teste estatístico com alfa de 5% e aí toma uma decisão a posteriori, né, que não faz nenhum sentido tomar essa decisão a posteriori se eu não decidir nada antes. Né? Até porque eu poderia então, se eu quero que dê significativo, eu posso decidir que eu vou testar a 10%, ou a 1%, ou a 0,1%, ou a 15%, porque eu não tomei nenhuma dessas decisões antes de amostrar os meus dados. Tá? E esse que é o problema do teste. Então, se você não está fazendo, se você não decidiu essas coisas antes, né, calcula o seu valor P real, tá? Que vai cair, né, vai ser em relação aqui à sua hipótese nula. Então, você vai calcular o seu valor P, que vai cair aqui em algum lugar, ao longo dessa linha azul, tá? E esse valor P vai te dar o grau de certeza ou não, tá, de que existe um efeito como esse aqui. Se o efeito é pequeno, a sua incerteza vai ser maior, tá? Porque as distribuições, né, a realidade se sobrepõe mais com a hipótese nula. Tá? Se o seu efeito é grande, ou se a variância da sua população é pequena, aí, né, a sua incerteza vai ser menor, a sua probabilidade de erro vai ser menor, mas como você não sabe isso a priori, você não tem como saber, você simplesmente reporta o valor P e fim de papo. Tá? Ficou claro? Deixa eu tentar explicar de uma outra maneira. Tá? Se eu estou fazendo, se eu não sei que a realidade é essa aqui, tá?
e eu estou só simplesmente testando essa hipótese nula e calculando um valor P, vamos dar o P absoluto. Se isso aqui é verdade, esse P vai cair aqui. Então, eu vou ter um P bem baixo, eu vou ter uma certeza grande de que o azul não é verdade. Tá? O valor P com relação à distribuição azul super baixo, eu vou ter uma certeza grande de que o azul não é verdade. Se o meu efeito é menor, o meu valor P vai cair por aqui, tá? Não vai ser tão alto com relação à distribuição azul, então eu tenho um grau de certeza menor de que o azul não é a verdade, ok? É isso. É a única coisa que eu posso decidir, tá? E é por isso que as pessoas confundem tamanho do efeito, que é importância, né? E valor P, que é confiança. Se o meu efeito é grande, né? Se a diferença é grande, se a correlação é alta, o que acontece? O meu efeito é grande, então as minhas estatísticas vão cair por aqui, então o meu valor P em relação à hipótese nula vai ser super baixo. Então sim, quanto maior o efeito, menor o valor P. Tá? Mas eu não posso, a partir daí, dizer que se o valor P é pequeno, o efeito é grande, porque tem outras coisas que também podem abaixar esse valor P, independente do tamanho do efeito. Né? Por exemplo, o número de amostras. Se eu amostro mais, eu reduzo esse valor P, independente do tamanho do efeito. E aí não faz sentido. Como é que eu posso ter um critério de importância, que o grau de importância muda, simplesmente de acordo com o número de amostras que eu estou tomando? Eu vou lá na floresta, amostro 30 lagartinhos de cada... Vou nos habitats, amostro 30 lagartinhos de cada habitat, faço o teste e digo, não existe diferença de tamanho entre os lagartos. Aí depois eu volto nas mesmas populações, amostro mais 70 lagartinhos de cada população, faço o teste de novo, e agora... agora, antes, quando eu amostrei 30, não existia. Mas agora que eu amostrei 100, existe. Que população mutante é essa? Que muda o tamanho do lagarto de acordo com o número, com o tamanho da sua amostra. Então, na verdade, o que o valor P está te dando é confiança. Olha, quando eu tinha mostrado 30, eu não tinha confiança suficiente para dizer se existe diferença de tamanho ou não. Mas agora que eu amostrei 100, eu tenho confiança para afirmar que essa diferença existe, tá? Mas é confiança e não importância. Importância é, agora que eu tenho uma boa confiança, qual é o tamanho do efeito? É 2. 2 centímetros é importante ecologicamente? Então beleza, é importante ecologicamente. Se a diferença de tamanho fosse de 2 milímetros, o que ia acontecer? Provavelmente com 100, o valor P ia dar baixo, porque um tamanho do efeito tão pequeno é muito mais difícil de detectar. Mas se eu amostrasse 1000 lagartos, é possível que a diferença de 2 milímetros desse significante, ou seja, eu tenho certeza suficiente para afirmar que a diferença entre as populações é de 2 milímetros. Isso significa que ela é ecologicamente importante? Não, 2 milímetros não quer dizer nada. Tá? Mas o que o valor P está me dando é o grau de certeza que eu tenho e que é basicamente função do seu número amostral, que é o que você consegue controlar. Você não consegue controlar a variação da população, você não consegue controlar o tamanho do efeito, mas você consegue calcular o tamanho da sua amostra. Por isso que quanto maior a amostra, menor. Mas se você já tiver uma ideia, mais ou menos, do qual é o tamanho do efeito que você espera observar, ou que você acha que é ecologicamente importante, e uma ideia da variância populacional, você pode calcular o número de amostras que você precisa e não gastar tempo, né, e dinheiro coletando mais do que você realmente precisa. Tá? Sabendo que se esse efeito é grande, você vai precisar coletar menos. Se esse efeito é pequeno, você vai ter que coletar mais. Não existe almoço grátis. Se ecologicamente uma diferença pequena é importante, para você ter certeza dessa diferença pequena, você vai ter que coletar um monte de coisa. Tá? É isso aí. Né? Então, tentem fazer estimativas de esforço amostral dos seus estudos. Tem softwares até específicos para isso, ou dá para fazer no R, né? Simulando aí, né, as populações da maneira como a gente fez.
Mas façam, porque talvez vocês tenham uma surpresa meio desagradável, de que na verdade a quantidade de amostras que vocês têm não é suficiente para vocês afirmarem com um bom grau de certeza, tá? Se uma diferença existe ou não, e vocês podem estar aí matando a tese, a dissertação de vocês por falta de poder amostral, tá bom?